Começa agora o primeiro episódio do Granatum Cast, o podcast do Granatum sobre as duas palavras que tiram o sono de quem tem um negócio: gestão financeira. E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Granatum Cast, o novo podcast do Granatum sobre gestão financeira e empreendedorismo. Para você que já conhece a gente dos e-mails, das mídias sociais, do YouTube, ou se você já é um cliente da nossa ferramenta de controle financeiro, a ideia desse podcast é conversar sobre temas que fazem parte do dia a dia de todo mundo que tem um negócio. Sem palavra difícil, sem economiquez, é um bate-papo com o time do Granatum reunido virtualmente para essa gravação. E hoje nós vamos tentar responder uma pergunta que todo dono ou dona de negócio já se fez. Por que é tão difícil fazer gestão financeira? Para que serve isso? E por que 99% das empresas têm dificuldade na hora de controlar o dinheiro? Eu sou o Vitor Ranieri e, para tentar responder essa pergunta, eu tenho comigo aqui convidados de diferentes áreas do Granatum, cada um com a sua visão sobre esse tema. Participam hoje a Michele Silva, do nosso time de atendimento, o Rodrigo Mais e o Maurício Matsuda, nossos desenvolvedores, o Romeu Lima, que assim como eu é do time de marketing, e o Flávio Lugulo, que é um dos fundadores do Granatum e é empreendedor há muito tempo. Então, fica ligado nesse bate-papo que com certeza ele vai te trazer ideias valiosas para você aplicar na sua empresa. Beleza? Vamos nessa! Então, Flávio, eu começo fazendo a primeira pergunta para você. Na sua opinião, por que 99% das empresas não fazem a sua gestão financeira e o que você, como empreendedor, como gestor financeiro, entende que esses donos e essas donas de negócio estão perdendo ao não fazer o controle do seu dinheiro? Olá, que legal, que bacana. Muito obrigado, Vitor. Muito bacana essa iniciativa aqui. E vamos lá, essa pergunta de 1 milhão, porque a gente vem estudando, vem conversando com várias pessoas exatamente sobre isso. Essa é a maior dificuldade que a gente encontra em todas as pessoas que a gente conversa aqui no nosso universo. A gente já bateu um papo com especialistas, tem vídeo no canal do YouTube com a Cássia de Aquino, que ela particularmente estuda isso, né? E a resposta ela não é tão simples, mas também não é difícil. Ela não é tão simples porque ela está relacionada com o contexto. Então, cada um precisa encontrar qual é o seu motivo. A Cássia, ela coloca muito bem algumas questões ali de aspectos cognitivos mesmo, né? Então, qual é o viés que te foda, né? Que sabota você de fazer esse controle. E isso depende muito de várias questões das quais o empreendedor, a empreendedora foi exposto ao longo dessa jornada toda de vida. Então, por exemplo, no vídeo da Cássia, a gente conversou já faz um tempo, mas, por exemplo, uma geração que nasceu ali no Plano Collor, né, o que estava vivenciando a experiência de empreender no Plano Collor, ou vendo os seus pais sofrerem ali no Plano Collor, começa a sentir uma certa dor, uma agonia, de que, na real, não vale muito a pena você guardar o seu dinheiro, por exemplo, porque a qualquer momento alguém pode vir tomar o seu dinheiro. Então, você percebe que esse tipo de influência cria um viés na cabeça do empreendedor que fala assim, não adianta isso aqui. O que adianta é eu produzir, é eu fazer aqui o meu produto, é eu desenvolver aqui o meu serviço para os meus clientes, não me preocupando muito com essa questão de planejamento financeiro, de controle financeiro, porque pode ser que isso não valha a pena. Então, essa resposta não é tão simples, mas ela sempre está ligada a contexto. Eu acho que, assim, ao longo, né, dessa história toda aí, a gente vai conversar muito mais sobre vários pontos, né? Porque eu acho que existem pontos de identificação com as pessoas. A gente, às vezes, coloca um microcosmo ali para as pessoas se identificarem. Então, pode crer, cara, eu sou dessa geração do Plano Collor. Nossa, deve ser isso, então, que me dificulta. Então, acho que a gente vai falar ao longo desse podcast, dos próximos podcasts também sobre essas questões, mas é interessante colocar essa autoobservação, porque cada um precisa identificar qual é o seu sabotador, né? Qual é o seu ponto fraco.
E o que perde com tudo isso justamente a tranquilidade. Então, existe, historicamente, pelo menos a minha geração, né, falando sobre os meus vieses, assim, essa falácia de que você virou chefe. Virou chefe, parece que virou a chave. Puta, agora eu tenho muito dinheiro. Puta, agora eu tenho muito poder. Puta, agora eu estou muito bem na vida. É só eu ter a minha firma aberta aqui. E, na real, você tem que se comparar com você mesmo. Para você ter tranquilidade de que hoje eu ganhei 1, amanhã eu ganhei 3, depois de amanhã eu ganhei 5, no final do mês eu vou ganhar 10. Não vou ganhar nem 1 milhão, e não só porque eu virei empreendedor. Às vezes eu abro uma conta corrente no banco e aí eu vejo lá uma coisa que eu nunca tive, um limite de 100 mil reais. Pô, nossa, eu tenho 100 mil reais. Percebe só, cara, se eu sou uma pessoa física, um ser humano, que sempre trabalhou, por exemplo, contando com o meu limite no banco, e essa é uma realidade de muitas pessoas, quando você tem no banco aí, eu tenho 300 reais aqui no dia 2, mas eu tenho 30 mil de limite aqui, mas eu tenho 5 mil de limite aqui, e vai nessa roda, ele vai simplesmente replicar isso quando também entra para uma empresa. E aí, você é persuadido por esse limite a cometer um erro de tipo assim, eu vou rodar aqui no meu limite. E aí você não sabe se você está operando para cima ou para baixo da linha 0 ali. Você não sabe se você está trabalhando ou não para cima da linha 0 ali. E isso pode te complicar a médio e longo prazo. Então, eu trabalho, sabe essa sensação? Trabalho e nunca vejo dinheiro. Não, eu vou me permitir ir para a praia, eu vou me permitir meter a mão no fluxo de caixa aqui, porque eu trabalho para caramba, cara. Então, acho que o que se perde é justamente essa segurança para ter a tranquilidade para tomar decisões. Não tô falando de linhas gerais para não passar o tempo inteiro falando aqui e compartilhar com os meus colegas aqui outras visões também. Mas basicamente isso, o que se perde é a tranquilidade e essa visão de futuro, e o motivo está totalmente relacionado com o contexto que cria esses vieses nas pessoas. Bem legal, Floss. Você falou uma coisa sobre o comportamento que o empreendedor tem com as suas finanças pessoais, ele trazer isso para dentro da atuação dele como dono de negócio, né? E uma outra coisa que eu já vi você falar em um webinar que a gente fez recentemente é que ninguém abre uma empresa para fazer gestão financeira, tirando se você trabalhar no Granatum, né, ou em alguma outra empresa que faça BPO ou qualquer coisa do tipo. E às vezes o empreendedor foca demais na atividade para a qual ele abriu a empresa, né? Então, no caso, um fotógrafo se preocupa em prestar um melhor serviço de fotografia, né? E isso é cobrado dele quando ele é apenas um profissional. Quando ele se torna um empreendedor, isso deveria ser uma competência obrigatória? Com certeza absoluta. E ainda digo mais, né? O meu filho hoje, e ele tem 10 anos, hoje ele tem educação financeira na escola. A partir desse ano aqui, é obrigatório ter a disciplina de gestão financeira no currículo das escolas, mas não foi sempre assim. Então, assim, ser um bom fotógrafo não tem nada a ver com ser um empreendedor, né? Replicar esse comportamento de pessoa física na pessoa jurídica, se você tem um bom comportamento na pessoa física, você vai ser um bom empreendedor, né? Falando por mim mesmo aqui, quando a gente começou a WebGo, que é a empresa por trás de várias outras empresas aí, eu não era o cara que me preocupava mais com isso. Eu venho de uma geração, eu venho de uma família, de uma carga de educação, uma série de vieses que eu tive que desconstruir na minha vida, de que não me permitia ser uma pessoa muito organizada. Então, eu me juntei com outras pessoas que, graças a Deus, por sorte, tinham essa característica muito acentuada e me ajudaram a desenvolver essa característica. Mas olha só, uma coisa muito louca, né?
um bom fotógrafo, se ele for um bom empreendedor, ele vai ter um negócio espetacular, cara. Um bom profissional que cuida do core, se ele tiver uma capacidade mínima de gestão, ele vai ter uma boa empresa. E isso precisa bater como uma coisa consciente do empreendedorismo. Sim, do tipo simples assim. Nossa, eu trabalho pra caramba. Se você trabalhar pra caramba produzindo 1 centavo de prejuízo, você vai ter o seu trabalho pra caramba vezes -1. E aí esse vai ser o seu resultado. Então, o que tem que bater como consciência em quem vai empreender é exatamente isso, assim. Se você estiver cobrando errado, se você tiver um fluxo de caixa desordenado, se você estiver pagando muitos juros, se você estiver gastando com a coisa errada, você vai ter um negócio que produz um resultado negativo. E eu acho que esse tem que ser o grande motivador para que o empreendedor ele saia já com essa competência básica como sendo premissa. Além de ser um excelente fotógrafo, eu serei um excelente... Essas palavras elas são perigosas. Vou falar gestor, né, ou gestora. Às vezes a gente fala só essas palavras e já dá um bloqueio. Nossa, eu não nasci para ser gestor, não. Né? Tem a ver com isso de viés cognitivo. Não penso isso. Diga lá, Romeu. Aqui é a Romeu. Queria, assim, uma coisa que você falou, essas coisas que você falou, eu percebo também como uma experiência de vida, assim, inclusive juntando com essa ideia do Vitor, de falar, a pessoa é um fotógrafo e, de repente, se viu empreendedor. Eu já passei por isso também, negócios que eu tive, que me juntei também com pessoas, e o desejo de fazer aquela coisa que você sabe que você é bom, que as pessoas... que é o seu serviço que você está trocando por dinheiro, às vezes essa satisfação e essa coisa, e você começa a tratar a sua vida empresarial como sua vida pessoal e foca apenas no lado legal, que você acha legal, que é o mais fácil para você, porque é nativo de você ser um fotógrafo, ser um designer, ser um mecânico, ser fazer um bolo, fazer confeitaria, enfim, aquilo que você é bom. E essa parte da gestão, às vezes, te parece chato e incômodo. E você, às vezes, vai deixando meio que para lá. Eu tô olhando a minha conta no banco lá, dá para pagar todo mundo que participou do processo, dá para, no fim, chegar num 0 a 0. Beleza, vamos pro próximo mês. E não começa, assim, a se afastar um pouco de querer entender mesmo, porque às vezes você se amarra num cenário ruim, num cenário que te assusta, né? Começar a tratar, contar com o limite do banco é um cenário ruim, né? Você sabe que tem aquele dinheiro garantido, entre aspas, né? Que vão te entregar com uma mão, vão te cobrar um braço, né? Vão te entregar uma mão, vão te cobrar um braço, mas beleza, esse braço vai ser em 50 vezes, eu vou pagar e tudo bem. E isso passa a tirar a energia sua, né? Que suga essa energia de pensamento do que você está fazendo errado, suga parte do seu esforço, né? Porque o resultado em dinheiro mesmo, vivo, que gera, você tem que tirar já essa parte para uma coisa que é o banco, que não está te ajudando em si no processo de entrega dos seus serviços. Provavelmente há cobranças erradas desses produtos e serviços, porque você também não se deu muito conta disso com o processo do dia a dia, e você acaba se amarrando e se enforcando. É por isso que muitas vezes, assim, chega num imprevisto acima dessa areia movediça que você está, uma coisa um pouquinho, você vai um pouquinho mais profundo, as empresas não têm fôlego nem para 2 meses. E às vezes a empresa tem que fechar, porque às vezes nem o banco ou ninguém, você não consegue acertar nada e não consegue vender o seu serviço. Então, assim, eu me vi muitas situações que eu passei nessa fala que você falou, nessas coisas que você disse. Acho que é isso. Romeu, eu acho que tem uma coisa que você e o Flávio mencionaram, né? A questão, a gente fala bastante de dinheiro e aí tem uma experiência engraçada quando a gente fala no Granatum frases como o objetivo principal de toda empresa é ganhar dinheiro. Isso parece
muito, talvez até óbvio, né, para a gente que está lidando com esse tema de gestão financeira no dia a dia, mas às vezes quando bate na ponta, né, quando o empreendedor que tem todo esse lado do ideal, né, de por que ele abriu o negócio, do relacionamento dele com o ofício da coisa, isso soa até uma coisa meio sem coração, né, sem escrúpulos, né, como assim? O dinheiro não é a principal coisa, eu não trabalho só pelo dinheiro, né? E eu já ouvi até em negócio que eu tive uma frase literal assim, né? Do tipo, a gente não pode colocar o dinheiro acima de todas as outras coisas. Então, me parece assim que a própria falta de compromisso que a maioria dos empreendedores tem com esse lado da gestão financeira me sugere também uma relação um pouco confusa com o dinheiro. Faz sentido para vocês isso? Eu acho que sim. Faz sim. Que sim. E isso está relacionado com essa carga que a gente carrega, né? Social mesmo. Porque o próprio desenho da CLT, se você pega o desenho da CLT, é um desenho que, em um dado momento, ele fez muito sentido e hoje, bizarramente, e que pena, ainda faz sentido em alguns contextos. Mas a CLT, se você pegar, ela protege o empregado de uma relação trabalhista com o patrão, colocando o patrão como privilegiado. Existem vários contextos bizarros aí, né? E me parece, quando eu falo assim, parece que eu tô falando como um capitalista liberal que só pensa nisso, né? E na real não é isso. Na real é que o ajuste de relações ao longo do tempo foi construindo essa visão de que é ruim trabalhar pensando em lucro, porque enquanto a grande massa, ela não é empreendedora. A grande massa é assalariada. E sempre foi colocado o assalariado versus a empresa pela qual ela trabalha, pelo patrão. Existe muito patrão escroto? Sim, existe. Muitos negócios que não cuidam das pessoas. Mas, graças a Deus, eu acho que essa visão está sendo atualizada, né, de maneira geral. Ainda falta um pedação para ser desenvolvido, mas, de maneira geral, a gente já está discutindo sobre isso, então existe uma evolução possível acontecendo aí. Só que a gente já está pagando por uma carga de exposição dessa pessoa que é exploradora. Logo, eu, como fotógrafo, que sempre fui explorado pelo meu patrão, quando viro patrão, acho que não tem que me preocupar com isso. E, na real, cara, a gente está falando de um agente transformador dentro de um mercado. Então, uma empresa, ela vai transformar o mercado e vai transformar uma atividade em um produto ou um serviço para um mercado. E quando a gente fala de mercado, a gente está falando de moeda, a gente está falando de troca de valores. E pode ser, né? Você pode fazer escambo, não importa. Mas existe. Eu faço pão e você corta cabelo. Então, vamos trocar aqui. Existe essa troca. Se eu não fizer o pão, você não troca o meu cabelo. Lá na base, né? A troca sempre pareceu muito justa, porque é tipo assim, eu vou negociar 5 pãezinhos aqui, 5 atividades minhas, 5 apertadas de parafuso por um outro negócio que eu estou precisando muito. E daí ninguém falava assim, não, eu não, não me dá 5 rodadas de parafuso, não. Era inquestionável, porque era um acordo ali que parecia de justiça. Isso foi se desvirtuando a partir do momento que entra uma moeda no meio desse jogo, e isso foi se desvirtuando porque sempre tem a visão de que quem empreende é quem está ganhando mais dinheiro. E quanto que não. Acabou de sair um relatório do GEM falando que 80% dos empreendedores no Brasil ganham menos de R$1.000. É menos que um salário mínimo, cara. Então, é dessa realidade que a gente tem que tratar. Essa realidade é a que move a economia, porque é a cauda longa dos pequenos negócios, que fica caindo como no moedor de carne, né? Fecharam-se 500 mil empresas, tanto faz, cara. Abriram novas 300 mil, a gente está com um déficit de 200, mas logo ao longo do tempo a gente vai ter esse déficit devolvido. E não, eu acho que a gente tem que criar essa consciência de que não tem problema você ganhar dinheiro. Inclusive, um negócio, ele foi feito para isso, todo negócio foi feito para isso, porque está inserido
numa sociedade capitalista que é movida pelo capital. Você não precisa ser escroto para isso, né? Muito pelo contrário, você tem que fazer o seu empreendimento, você tem que fazer a troca justa de valores. Mas tem que ter essa consciência, tem que estar na sua frente isso. Porque senão não vale a pena você praticar, cara, o seu amor por amor. Ou doe. Doe o que você faz, né? Sim. Eu acho que, Flávio, você colocou uma coisa muito interessante assim sobre a mentalidade, né? Sobre você ter a consciência de para que serve o seu trabalho, de que dinheiro não é errado, né? Você focar o seu negócio em dinheiro, mas uma coisa que eu percebo, tanto como já tendo tido um negócio, como tendo também um outro negócio em casa, né, que eu acompanho de perto, me parece que mesmo quando o empreendedor toma essa consciência de que, ok, o dinheiro é importante, né, seja por uma consciência que ele tomou, seja pela consciência que é imposta mesmo pelo sistema, né? Mas ainda me parece que falta um tipo de habilidade, né? E eu queria entender de vocês que já tiveram negócios, né? Como foi esse processo de aprendizado, não só de que gestão financeira é importante, mas também de como executar a gestão financeira no dia a dia, né? Assim, foi educação formal, foi curso, foi conselho de outros empreendedores, foi uma orientação do Sebrae. Como foi esse processo assim para vocês que já tiveram um negócio? Sou o Rodrigo, né? Trabalho no Dev. Eu com o Rome, a gente já teve um negócio, né, Rome? E o que eu sinto de tudo que vocês falaram e dessa pergunta que você fez, Vitor, eu sinto que às vezes o empreendedor ele está tão acostumado, no caso dos exemplos que vocês estão dando, o fotógrafo, ele se sente bem fotografando, ele se sente bem fazendo aquele trabalho, ele gosta, ele vê como ele evolui no âmbito do trabalho, que é o trabalho principal dele, e talvez ele sinta, por falta de experiência até como empreendedor, por falta até às vezes de buscar esse conhecimento, eu acho que ele pode passar a sensação para ele que o tempo que ele vai perder perder entre aspas, né? Fazendo a gestão financeira do negócio dele, está tirando o tempo dele de produzir de fato as coisas que ele vende. Então, se ele dedicar 2, 3, 4 horas do dia dele para fazer e para aprender sobre gestão financeira, para fazer a gestão financeira do negócio dele, principalmente no começo desse processo, dessa rotina que ele está tentando colocar na vida dele, pode passar a sensação de que ele está perdendo o tempo que ele precisava estar usando para ganhar o dinheiro, para vender as coisas, para produzir, né? Mas que, na verdade, agora que eu e o Romer trabalhamos no Granato já faz um ano e, enfim, a gente teve problemas no nosso negócio e, por conta disso, ele foi se acabando, né? Você percebe que, na verdade, se você toma essa rotina, se você toma esse conhecimento para si, você passa a ganhar tempo no futuro, porque essa gestão financeira vai entrando na sua rotina, vai entrando no seu processo de dia a dia, as coisas vão entrando mais azeitadas nesse planejamento todo. Você, lógico, no começo o planejamento vai te tomar muito tempo. Ao passar do tempo, esse planejamento o tempo que você gasta para cumprir aquele planejamento vai sendo diminuído e você volta a ter tempo para produzir o que você produz de fato. Então, essa sensação de, no começo, estar, entre aspas, perdendo tempo, acho que atrapalha um pouco, ou ofusca um pouco, ou desfoca um pouco o empreendedor e ele fala assim, bom, eu vou fazer aqui o que eu produzo mesmo, vou tocar, vou ver se eu consigo pagar as contas do fim do mês que vem a gente começa tudo de novo, né? Vai na fé, né? Vai na fé. Meio na fé. Vai embora. Acompanha o relator. É que dói, né? Chega num momento que eu não quero saber exatamente, principalmente quando você começa a jogar para frente as coisas. Fala assim, bom, então tá, qual é a linha que eu tenho que cruzar aqui? Né? Qual é o abismo? Qual é o tamanho desse buraco? Né? Eu vou de 4x4 ou vou ter que fazer uma tirolesa aqui? E daí, malandro, isso dói. Isso dói. Trazendo assim, como que veio essa consciência para mim? É porque eu quebrei 2 já também, né? Então, daí você... E aí isso é muito louco, cara, porque
quando você olha e faz a retrospectiva do que aconteceu, você nunca atribui a esse tipo de coisa. Tipo assim, nossa, eu não controlei direito o dinheiro. Nossa, eu não planejei direito financeiramente. Nossa, eu não cobrei direito. Você não atribui isso. Você fala assim, putz, é muito difícil porque não tem cliente. Nossa. A economia mudou. A economia é o mercado, mudou. é o imposto. Exatamente. E o contexto é assim, cara, é o mundo, né? A gente está em 2020 que no planejamento de janeiro, em março, tinha morrido. Percebe? Isso é exclusividade de 2020? Não, não é. Porque a gente está falando, quando você está inserido no mercado, você está inserido no mercado micro. Então, por exemplo, você tem uma agência uma empresa que faz site. Cara, tipo, todo mundo migra para rede social, tá ligado? Sua receita vai a zero, o que você precisa fazer? Você precisa perceber, né? Bom, se o mercado virar, quanto que eu tenho de sobrevida? E eu acho que até o muito importante dessa história toda é de justamente entender, você colocar uma lente que te permite enxergar um pouco mais para frente. E quando a gente fala de gestão financeira, a gente está falando disso, sabe? Todo mundo pensa assim, preciso, em que momento... A Dani, né? A Dani tem uma confeitaria, minha esposa, e ela perguntou esses dias assim, em que momento que eu contrato uma pessoa para me ajudar no financeiro? Então, para fazer o quê? Não, para fazer o financeiro. Cara, então, né? O que é para fazer no financeiro? Porque o propósito do seu negócio é esse, é no final do dia ter um saldo maior, mais positivo do que negativo. E você precisa ter consciência disso. Então, você quer uma pessoa no financeiro para te ajudar a fazer o quê, exatamente? Para lançar suas notas, para registrar suas movimentações. Você tem consciência do que está acontecendo dentro do seu negócio. E acho que tá muito ligado, Vitão. Em que momento que foi essa virada aconteceu para mim? Foi no momento em que eu comecei um negócio do qual eu tinha sócios que me perguntavam coisas que eu tinha que responder. Então, por isso, né, um benefício de se ter sócios que te puxam, assim. Tipo assim, a gente está juntando aqui esse dinheiro, mas por quê? Não, porque precisa juntar o dinheiro. Não, por que precisa juntar o dinheiro? Ou a gente está gastando esse dinheiro aqui, por quê? Sabe? Então, algumas perguntas, elas te puxam. E eu acho que você tem que começar se perguntando coisas. Então, com o seu negócio, o que você quer fazer? Eu quero passar o ano inteiro fotografando. Você precisa ter lucro para chegar nisso? Você precisa se manter. Eu quero passar o ano inteiro fotografando. Agora, com o seu negócio, você quer o quê? Não, eu só quero fotografar. Mas você não quer nada, nenhum lucro. Você não quer ter lucro no seu negócio? Não quero, eu só quero fotografar. Beleza, cara. Ainda assim, você tem que fazer contas para ter as suas contas empatadas. Porque, né? A não ser que você tenha um investimento externo, se você tem um fundo ali que você está se mantendo, beleza. Mas a partir do momento que você fala assim, eu quero fazer o meu negócio crescer 10%. Cara, né? Essa simples... Como que eu faço para o meu negócio crescer 10%? Essa simples pergunta vai basicamente puxar um carretel de lã de você. Então tá. Então quanto que eu tenho que vender? Então quanto que eu tenho que ganhar? Então quanto que eu tenho que não sei o quê? Quanto que é 10%? 10% do quê? E aí você começa a desenrolar, cara. E tendo que ter respostas. Esse foi o gatilho para mim. E aí eu fiz curso de contabilidade, fiz curso de contabilidade para não contadores, fiz curso de matemática financeira, fiz um monte de curso que na real, por eu ser formado em ciência da computação, já tinha visto muita coisa no meu curso de formação, na real não me ajudou muito, mas naquele momento ali eram os gatilhos exatos, que foram as perguntas que foram acontecendo naquele momento, que me exigiram ter... para eu ter mais segurança, eu tive que meter as caras ali. É necessário ter uma educação formal para isso? Não. Não é. Tudo está acessível hoje. O blog do Granato é um exemplo disso, né? Excelente. Acho que você deu a deixa, né? Hoje nós estamos tendo o prazer aqui de receber as duas vozes mais conhecidas do Granatum, que são Michele e Miriam, do nosso time de atendimento, que estão lidando diariamente com os nossos clientes e com esse tipo de dor, né? E acho que uma coisa que você falou foi essa virada de chave, né? Então, eu acho que hoje nós temos na nossa comunidade empresas que entenderam que gestão financeira era importante, mesmo que não ainda 100%
nas suas possibilidades, né? Mas tomaram a decisão de procurar um software ou que baixaram alguma planilha de controle financeiro, alguma planilha de precificação no blog do Granatum. E aí eu queria entender da Michelle, assim, como que é essa jornada? O cliente acabou de chegar, às vezes é um cabeleireiro, é um açougue, é uma firma de advogados, né? São profissionais muito diferentes, com formações diferentes, mas o que Michelle, você costuma identificar que essas pessoas têm em comum, né? Como é esse processo de quero começar a fazer a minha gestão financeira? Olá, gente! Estou muito feliz de participar, sou a Michelle, trabalho aqui no Granatum com o sucesso do cliente. Então, para quem já conversou comigo, essa é a minha voz. Eu acho que aqui a gente sempre tenta escutar muito os clientes, sabe? Tentar entender o negócio deles, como é que funciona. As pessoas, como vocês já comentaram, hoje em dia colocam muito tabu em cima dessa questão de controle financeiro. Eu acho extremamente complexo, extremamente difícil. Às vezes não sabem por onde começar a fazer esse controle. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, nossa, mas o meu negócio é muito recente, acho que eu ainda não preciso. Ou eu já controlo dessa forma, que seja por planilhas ou por anotação há 4 anos, eu não vejo por que incluir um software agora no meu negócio. E eu sempre falo assim para os nossos clientes, que o fato de você procurar uma ferramenta que te auxilie, seja uma planilha, seja um software, seja um conhecimento através do nosso blog, por exemplo, já é um passo à frente de muitas pessoas. Já é algo muito, muito além. Então, eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade, às vezes acham estranho, assim, software em nuvem. Como é que eu faço para fazer o controle? Quando eu dou a dica de começar desenhando num papel, eles às vezes até dão uma travada, tipo, como assim? Porque a gente não tem essa visão, sabe? A visão do todo do nosso negócio. Eu já ouvi pessoas falando assim, sabe como eu controlo o meu negócio? Pelo status do meu banco. E eu falo, olha, então você não faz o controle financeiro. Você não vai fazer o controle financeiro. Então as pessoas ainda têm muito dessas questões. Então a nossa ideia é tentar, tanto no atendimento quanto a proposta do Granatum, e até mesmo aqui com esse podcast, é desmistificar essa questão, sabe? Essas palavras difíceis que você não entende. As pessoas tenham conhecimento, não só fazer por fazer, que você inclua na sua rotina essa questão de fazer o controle financeiro, que você tenha entendimento, que você consiga fazer o planejamento para que o seu negócio cresça. Então, não é perder tempo, é você investir, e que no começo pode ser mais trabalhoso, né? Então, às vezes, quando eu vou fazer uma faxina na casa, primeiro eu preciso bagunçar para depois começar essa organização, mas que você vai ganhar muito mais com essas projeções, com os relatórios, com essa visão. Então, o seu negócio só tende a crescer. Então, eu acho que aqui no Granatum a gente sempre tenta fazer isso, entender o negócio, como é que funciona o seu negócio hoje, como é que você faz o controle financeiro, porque uma dica que eu dou para o Vitor, que trabalha com fotografia, não é a mesma dica que eu vou dar para a Dani do Flávio, que trabalha com confeitaria. Então, a gente também precisa entender o time que aquela pessoa tá, né? Em que passo que ela tá. Michelle, e quais você assim, considera que são os principais desafios no começo, né? Então, às vezes existe uma visão de que é um conhecimento difícil, né, de absorver. Então, putz, eu já ouvi falar desse tal de fluxo de caixa, de DRE, mas eu não entendo muito. Tem um lado que o Digão comentou, que é a questão do tempo. Então, o dono do negócio, a dona do negócio acha que aquilo vai demorar muito e que esse tempo poderia estar sendo investido em outra coisa. O Flávio trouxe o exemplo da Dani de eu sei que não demora, mas eu não tenho braço para fazer. Então, assim, no seu dia a dia com tantas empresas, assim, o que você identifica que são os principais obstáculos no começo? Eu acho que essa questão de como organizar, então assim, né, como eu vou fazer a minha separação por categorias da minha empresa, como eu vou colocar isso num sistema, então eles têm essa dificuldade. Essa questão também de incluir na rotina esse hábito de fazer esse controle, seja de lançar as informações, ou fazer uma conferência junto com o banco, ou ter essa questão dos relatórios. Eu sempre questiono se essa pessoa tem alguém para auxiliar ela, né, nesse negócio, uma ajudante, ou se ela faz sozinho, para você entender
E a gente sempre dá algumas dicas, assim. Então, se você não tem o costume, começa a fazer todos os dias. E aí, depois, conforme você for assistindo o seu negócio, vai fazendo uma vez por semana. Claro que, assim, como eu disse, às vezes depende de cada rotina. Porque o que se aplica para mim pode não se aplicar para você. Mas a grande dificuldade das pessoas também é achar que é muito difícil. Sabe? Eu acho muito difícil, acho muito complexo. Às vezes eu não tentei, ou, sei lá, acabei de fazer o cadastro para teste no Granato. Nossa, Michele, mas eu não entrei ainda, mas eu acho que eu não vou conseguir. E assim, não existe o impossível. Você precisa buscar o conhecimento, seja através de vídeos. Hoje na internet a gente tem bastante conteúdo, sabe? Bastante informação de fácil entendimento. Mas você buscando isso, você vai conseguir adequar para o seu mundo, sabe? Traduzir isso para o seu mundo, para você poder lançar as informações, poder fazer esse acompanhamento. Acho que eu não sei se eu te respondi. Te respondi? Respondeu muito bem. Então, já deixa eu pegar um gancho nessa sua fala, Michele. O Flávio e o Maurício estão no Granatum desde antes de ser tudo mato, né? Acho que eles plantaram mato aqui. Então, a pergunta que eu acho que pode mover o empreendedor, a empreendedora que está escutando nesse momento é: vale a pena fazer a gestão financeira? Quais são os benefícios práticos, né? Então a pessoa vai começar, quais são os ganhos rápidos, quais são os ganhos a médio prazo, quais são os ganhos a longo prazo, Flávio? Pensa assim, o gato da Alice, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, certo? Então, se você quer se você quer chegar em algum lugar, o benefício é esse. A gestão financeira vai te ajudar a guiar o caminho para chegar até onde você quer. Invariavelmente, o seu caminho envolve um ganho financeiro de curto, médio e longo prazo. Isso é uma regra, certeza absoluta. Na sua vida pessoal e, obviamente, na sua empresa. O que você ganha é justamente conseguir reagir rápido em caso de obras na via. Tipo assim, então se eu quero sair daqui e ir lá pro Amazonas de carro, se eu usar um GPS, eu sei aonde tem o desvio, quanto tempo eu vou demorar para chegar. Tudo é alinhado aí, minhas expectativas são alinhadas, o melhor trajeto é escolhido, porque você, inclusive no seu GPS, ele vai sugerir para você um caminho, mas você pode escolher o seu melhor caminho. Então, por que fazer? Porque é isso, você sai da zona de cegueira e passa a avançar numa zona onde você consegue enxergar para onde você vai. Isso, assim, estou respondendo no nível da pergunta, né? Super alto nível, assim. No longo prazo, você conseguir olhar para trás e aprender com o caminho que você trilhou. É muito louco que quando um consultor chega na sua empresa, né, já teve a oportunidade de ter consultores, o consultor financeiro ele vai chegar para você e falar assim, deixa eu ver o seu balancete. Ele não vai chegar e falar assim, conta a história da sua empresa aí. Um consultor financeiro ele vai olhar para os números primeiro, depois você conta a história da sua empresa. Mas ao olhar para o balancete da sua empresa, um consultor experiente, por exemplo, ele fala assim, já entendi tudo. Por quê? Porque os números eles contam a história do seu negócio. Como você investiu, né? Como você gastou o seu dinheiro, se você desperdiçou, se você investiu, em que momento você investiu, por exemplo, nossa, entendi, ali em 2011 eles investiram bastante em publicidade. Qual foi o resultado? Não foi tão bom, entendi. Então, olhando para trás, esse é o benefício do longo prazo, um dos benefícios de longo prazo. Você começa a entender como o seu negócio passou por diferentes fases até chegar aqui. E no longo prazo é conseguir transformar o seu negócio. Então, o seu negócio vai estar num ponto mais adiante do que o ponto de onde ele saiu. O nosso caso aqui, a gente investiu uma quantia muito pequena e hoje tem um negócio que vale muito, né? Por quê? Porque a gente foi seguindo caminhos possíveis, sempre respeitando as nossas, e isso é importante, né, as nossas restrições financeiras, e isso deu segurança para a gente tomar decisões ao longo da jornada. Nossa, Flávio, sempre foi assim? Não.
né? Eu falei há um tempo atrás aí, no webinar que eu fiz, de que a gente quase quebrou, por exemplo, por não ter consciência de como a gente estava distribuindo o lucro. Né? A gente estava olhando para um terceiro, a gente terceirizou esse relatório que fazia a gente tomar decisões no nosso negócio, e a gente quase faliu por isso. Se a gente tivesse a gestão que a gente tem hoje, por exemplo, com essa clareza que a gente tem hoje, a gente não teria passado por esse percalço de quase ter falido, porque a gente via lucro baseado num relatório que a contabilidade mandava. Então é isso, sim, de novo, né? É segurança para você tomar decisão, e no longo prazo é muito aprendizado e conhecimento sobre o seu próprio negócio. E também, até complementando um pouco do que o Flávio colocou, eu acho que antes de você descobrir para onde você quer ir, você precisa saber onde é que você está. Então, a partir do momento que você começa a fazer esse controle financeiro, você vai ter uma visão do seu negócio totalmente diferente. Igual quando, às vezes, assim, você gasta horrores de Uber, mas você não tem noção. Sabe? Só quando você puxa a categoria Uber é que você vai saber quanto, de fato, você gastou com Uber. Então, arrumar a casa antes, para eu saber em que momento está o meu negócio, se eu estou tendo prejuízo, se eu estou tendo lucro, porque aí eu vou ter isso que essas ferramentas me dão, né? A capacidade de escolher para qual caminho eu vou. Então, eu posso ir para Santos, eu posso ir para Florianópolis, isso que vai me determinar também, que eu acho que é muito importante. Legal. Então, já pegando a gente sobre... O Floss falou sobre obras na via, né? Eu acho que o momento agora é uma grande obra na via, né? Acho que ninguém estava preparado para uma pandemia, obviamente, né? Mas certamente algumas empresas estão lidando melhor com isso do que outras, né? Então, pergunta aberta a todos. A gestão financeira é um fator decisivo num momento como esse? Sem dúvida, cara. Sem dúvida nenhuma. Os casos, pelo menos, que eu tenho acompanhado, que eu conheço, todo mundo que mantinha ali na ponta da agulha a gestão financeira, não que não sofreu, mas passou de forma muito mais preparada e tomou ações muito melhores no curto prazo para fazer o desvio rápido. Então, imagine que eu tenho falando sobre obras na via. Então, tem obras na via, só vai passar 4x4, porque o seu carro está andando, certo? Ou você instala uma suspensão, se o seu carro não tiver uma suspensão 4x4, ou você instala, enquanto ele roda, uma suspensão 4x4, ou você pega um atalho possível de passar com o seu carro, né? Então, um é mais difícil do que o outro, né, vai fazer pessoas morrerem atropeladas ali, talvez cause um acidente, o outro vai te dar mais... talvez uma possibilidade menos traumática de passar. Nesse momento, com certeza absoluta, quem está passando é porque já tinha uma visão, e mais do que isso, né? Quando a gente fala de gestão financeira, a gente está falando de visão aqui e tal, mas mais do que isso é tomar a decisão certa, porque a melhor decisão você tomou há um ano atrás, né? Então, você está colhendo o resultado da sua decisão agora. Então, é tomar boas decisões agora, prevendo esse tipo de coisa. Existe uma regra? Nossa, beleza, Floss, como que faz então? Eu tenho que manter um caixa para 6 meses? Para 10 anos? Para 1 ano e meio? Para 6 dias? Para quanto? Não existe uma resposta certa, porque, de novo, você tem que fazer uma avaliação do seu negócio. Eu quero ser agressivo agora. Então, por exemplo, tem gente que investiu bastante, gastou em investimento dinheiro durante a pandemia. Teve gente que não, que segurou, preservou caixa ao máximo. São estratégias diferentes, mas você só consegue escolher uma delas se você estiver vendo, né? Eu acho que é isso. Compartilha aí. Legal. Oi, sou o Maurício, né? Como o Vitor comentou, né? Tô no Granaton desde o começo. E eu acho que, falando sobre a questão da dificuldade agora, né? Durante a pandemia, acho que não só nesse cenário agora da pandemia, mas em todo o tempo que a gente tem de experiência no Granaton, a gente percebe que muitas vezes o gatilho que é despertado no empreendedor para começar a gestão financeira é quando a empresa não vai bem.
do tipo, putz, não estou conseguindo fechar minhas contas, então preciso começar a controlar. Entendo que nunca é tarde para começar a controlar as finanças da empresa. Claro que o ideal seria já começar a controlar antes de ter a dificuldade financeira, mas esse é um dos gatilhos. Acho que vai um pouco do que a gente falou no começo, né, de quando que desperta esse interesse. Acho que esse é um dos gatilhos que acontece. Até mesmo nessa pandemia, assim, a gente sentiu isso de aparecerem empreendedores procurando a gente por conta disso. Então, o legal é que, por mais que a empresa tá com dificuldade, a gente fica feliz em ver que a empresa viu que a gestão financeira é um caminho que vai ajudar ela a sair daquela dificuldade. Então, ela já conseguiu internalizar isso de que é uma coisa que vai ajudar. E isso facilita muito em todo o processo de criar rotina, de começar a controlar na ponta do lápis tudo o que está acontecendo, de registrar direitinho, tentar organizar da melhor forma possível para conseguir extrair os relatórios que respondam às perguntas, né, de por que eu trabalho e não sobra dinheiro no fim do mês, o que está errado é a minha precificação, são as compras, é a minha venda a prazo, o que está acontecendo na minha empresa, porque eu não só trabalho e não vejo o dinheiro entrar. Então, acho que são várias questões que acabam sendo respondidas quando você coloca tudo na ponta do lápis. Legal. E aí é o que ajuda mesmo nessa hora de dificuldade, ter tudo detalhado para conseguir ter uma boa análise do que está acontecendo. Bem legal. Maurício, quando a gente fala de gestão financeira, pode parecer muita coisa, né? Gestão financeira pode ter desde... A gente pode estar falando da DRE, ou a gente pode estar falando, como a Michelle deu um exemplo, de você desenhar a sua empresa. Talvez seja um passo bem inicial. O que você considera que é uma rotina, né, nesses anos, assim, conhecendo várias empresas? Eu quero começar a fazer a minha gestão financeira agora. Qual é a rotina que eu deveria adotar na minha empresa, né? O que vai me trazer essa visão de para onde ir, de onde eu tô, né? O que você considera que é uma rotina que daria para começar agora? Acho que o primeiro ponto é realmente ter tudo registrado, né? Todas as movimentações. Como a Michelle chegou a comentar, né? Muita empresa fala, faço a gestão financeira com o extrato do banco. Pode até ser que o extrato do banco seja a primeira coisa que você possa fazer para ter o controle, né? Mas a gente sabe que numa empresa ela não consegue virar só com tudo que acontece no extrato do banco, né? Tem vendas no cartão que vai ter a maquininha do cartão, vendas em dinheiro que o dinheiro às vezes não vai nem para o banco, os gastos que acontecem em dinheiro que também não saem do banco. Então são várias coisas que acontecem fora do banco que também precisam estar registradas, né? Então o primeiro passo é realmente ter tudo registrado, desde o cafezinho até uma compra de equipamento e tudo mais. Porque a partir do momento que você tem tudo registrado, por mais que você ainda não tenha uma noção muito grande, mas como que eu vou organizar essa informação? Como que eu vou categorizar? Eu vou criar centro de custo? Como que eu vou dividir esse meu dinheiro aqui que eu estou gastando? Eu não sei classificar direito. Você pode começar da forma que você acha que é o certo. E provavelmente, quando você começar a extrair os relatórios disso, você vai começar a identificar pontos de melhoria. Mas aqui a classificação está meio confusa, não estou entendendo. Tá tudo como despesas de viagem, mas sei lá, tem viagem que é de negócio, tem viagem que é dos funcionários, tem alguma outra coisa, e aí você começa a tentar desmembrar o que está acontecendo. Então é um processo evolutivo, né? A gente mesmo fazendo o controle financeiro da nossa empresa, né?
a gente já reestruturou várias vezes o nosso plano de contas porque ele não respondia às perguntas que a gente precisava. Então, isso também é o legal da gente ter isso numa planilha, num sistema, que você vai conseguir fazer isso de forma mais fácil, né? Conseguir atualizar o seu histórico para tentar tirar uma informação mais relevante daquilo. Então, o primeiro passo é ter tudo registrado para depois começar a analisar, a entender e assim conseguir planejar, né? Então, assim, uma coisa que o Flávio falou, acho que ele mencionou resposta de alto nível, né? Então, acho que uma coisa que acontece é que quando a gente escuta alguém que já entende muito do assunto, a gente fala, pô, mas para o Maurício, para o Flávio, para a Michelle é fácil, pô, eles estão um tempão no Granato, eles conhecem muito sobre esse assunto. Então, a minha pergunta é para o Rômeu e para o Digão, que acho que, assim como eu, estão há quase um ano no Granato e que acho que antes disso não entendiam muito sobre gestão financeira. É fácil mesmo de aprender? Dá para pegar, dá para entender com o conteúdo do blog, com os vídeos? Como que tem sido esse aprendizado para vocês? Acho que fácil não é, mas é um processo que você sente a sua evolução a partir do momento que você começa a chegar nesse tipo de conhecimento que está disponível aí, no nosso caso no blog, mas está disponível em outros lugares na internet também, né? Eu acredito que seja como tudo na vida, assim, o primeiro passo, o primeiro impacto que você tem com um assunto, você, em princípio, se defende, até se protege dizendo que é muito complicado, que não é para você e coisas desse tipo, mas com um pouquinho de persistência você começa a perceber que a partir do momento que ele engrena um pouco no seu raciocínio, que entra um pouco na sua forma de pensar as finanças, né, e a importância dos registros, da categorização, do planejamento, de você a partir de um plano, pensando em que plano você quer chegar e tudo mais, você consegue perceber que, assim, você está no meio do caminho, você percebe que está no meio da estrada ainda, mas você percebe que está andando, né? Então, sem esse primeiro passo, realmente você fica muito avesso àquele assunto e você meio que, como eu estava dizendo sobre você acaba lidando com assuntos que você está acostumado. O dia a dia é gostoso, você trabalha com o que você gosta, então você se protege um pouco do assunto que você não domina, não se aprofundando nele e não dando esse primeiro passo. Mas eu acredito que não é fácil, mas é um caminho que ao longo dele você vai percebendo como você vai cada vez mais evoluindo e é um caminho sem fim. Você vai aprendendo cada vez mais e cada vez mais vai melhorando a sua vida financeira e é um ciclo virtuoso que não tem fim, assim. Eu concordo bastante com o Rodrigo e eu acho que, cara, pensando, é um assunto que ele não é um tabu, como a Michelle falou, na cabeça das pessoas, mas na verdade é um assunto como qualquer outro. Por quê? Se você entende a importância disso, você dá importância, você abre espaço para essa importância no seu dia a dia, entende? Então, isso, você quebrando esse paradigma de que é difícil, que seja, você vai atrás e com os primeiros benefícios você já percebe que é importante. Mas assim, por que eu iria atrás se eu não sei, ou não me interessa, ou eu acho que eu não tenho a necessidade disso, entendeu? Isso vale para qualquer assunto da vida, assim. Até a parte que você gosta, que você não gosta. Por que o fotógrafo é muito bom? Porque ele gosta de fotografia. Então, ele pesquisou, ele foi atrás, ele sabe qual a lente, ele sabe qual o ângulo. Agora, ele percebeu a importância disso na vida dele e ele fez disso um negócio, ele troca esse serviço com alguém. Agora, se você percebe que essa outra parte, a necessidade de você se organizar e ter uma vida organizada financeiramente, não é pecado ganhar dinheiro, não é muito bom ter dinheiro, mas assim, isso é só o resultado de uma organização, né? De um processo, você colocar na sua vida esse processo para funcionar. E como que se faz isso? Dando esse primeiro passo, falado pelo Maurício, falado pelo Rodrigo. E por que eu daria esse primeiro passo? Porque eu entendi a importância, entende? Então, assim, acho que o primeiro
passo de qualquer um, assim, é quebrar esse tabu, esse paradigma, essa distância, pular esse muro e, pelo menos, pesquisar se é importante para ela, se faz sentido na vida dela. Eu tenho quase certeza que vai fazer sentido para a vida de qualquer pessoa ter uma organização financeira, que isso te livra milhões de dores de cabeça e te planeja para um futuro melhor, assim. Então, sim, cara, eu acho que é isso. Falando um pouquinho sobre a minha experiência, eu tô no Granato há 2 anos, né? Quando eu entrei, eu acho que o primeiro dia para mim foi tão intenso, ser com dor de cabeça, parecia que aquilo tudo não ia entrar na minha mente, mas ele vai acontecendo aos poucos, assim. Então também o que eu falo para as pessoas é para não irem com muita sede ao pote, porque tudo tem o seu tempo, cada um tem um tempo de aprendizado. O que eu mais gosto, assim, foi o que me deixou muito apaixonada quando eu entrei, de fato, foi o blog, por essa questão de não só oferecer uma ferramenta, mas para você levar conhecimento. E conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, muito mais do que você aprender através de uma planilha, é você entender o porquê. Então, você vai poder aplicar isso em outras ferramentas. Eu acho que isso é o mais importante. E aí, quando a gente entra nesse universo, talvez um dia a gente possa fazer um episódio só falando da nossa aventura entrando no Granato, que pra gente faz tanto sentido que você acaba mergulhando nesse mundo, assim. Então, fui usar o Granato na minha vida, porque às vezes não fazia, era meio contraditório eu pregar para as empresas que elas fizessem o controle financeiro, sendo que eu não fazia o controle financeiro da minha própria vida, assim, da gestão. Então, você acaba meio que se apaixonando por levar esse conhecimento, que as pessoas desmistifiquem mesmo essa questão financeira. Então, isso, às vezes, assim, é o que me deixa mais contente, quando as pessoas falam, nossa, eu entendi, agora eu posso aplicar assim, posso aplicar assado, e faz sentido para minha vida. Então, isso para mim é o que não tem preço. E aí acaba ficando muito mais simples e entendendo por que a gente está nesse negócio. Só queria complementar isso que a Michelle falou, que realmente ter o conhecimento, porque às vezes o que a gente está falando aqui está muito focado com a empresa, né? Porque a minha empresa, minha gestão financeira, mas não, a gestão financeira é realmente para a vida. Então, o exemplo que a Michelle deu é isso. Você, antes de você vender o seu serviço, trabalhar, você recebe, você troca o seu serviço, seja como empregado ou como empreendedor, você troca dinheiro em troca do seu esforço. E o que você vai fazer com esse dinheiro? Também é muito importante. Então, a importância da gestão financeira é importante também para a vida, né? Pessoal de qualquer um, assim. Acho que é um complemento a esse. Então, com tudo que foi dito, Flávio, pergunta rápida, resposta rápida. Dá para ter sucesso numa empresa sem gestão financeira? O que é sucesso para você, né? Considerando que toda empresa tem que ter lucro, dá para ter sucesso sem fazer gestão financeira? Com sorte, dá. Com sorte. Agora, vamos falar da Mega Sena, né? Quantos ganhadores da Mega Sena no meio do universo de jogadores existem? Eu acho que essa é a proporção de você fazer o seu negócio ter sucesso sem gestão financeira. Com a gestão financeira, você se torna um ganhador da Mega Sena. Basicamente isso. Bom, e com essa deixa, tá chegando ao fim o primeiro episódio do Granatum Cast. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Granatum, uma ferramenta de controle financeiro para empresas que com certeza vai te ajudar a colocar em prática todas as dicas que você ouviu aqui. Quer experimentar o Granatum? É só entrar em www.granatum.com.br e se cadastrar para fazer o teste. E se você gostou desse bate-papo aqui, não deixa de compartilhar sua opinião com a gente nas nossas redes sociais ou pelo contato@granatum.com.br, beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!